Aqui, ó. Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o Procurador Federal Carlos Marden. Ambiente Brasília. Qual a expectativa do governo Lula para passar o projeto de corte de gastos? Vamos falar sobre o mega acordo Mercosul-União Europeia. Quais as implicações jurídicas e econômicas para o Brasil? Aqui no estado do Ceará vamos falar sobre as relações de poder na Assembleia Legislativa e também em Fortaleza sobre a expectativa da futura gestão Evandro Leitão, do PT. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Carlos Marden é procurador federal no estado do Ceará, é professor universitário da área do direito e também tanto da graduação como da pós-graduação. E que está aqui conosco nos ajudando a entender esse complicado mundo aí da política, não é, doutor Marden? Muito obrigado pelo convite aceito. Eu que agradeço, Erivaldo, por mais um convite, né? Estou aqui mais uma vez, já falamos algumas vezes. Uma das minhas áreas de estudo, que é a minha área do pós-doutorado, e que eu dou aula no mestrado, é a teoria da democracia, então essa parte da política aí me interessa diretamente. É sempre um prazer colaborar, espero mais uma vez poder contribuir aí para o programa de qualidade. Muito bem. E a propósito do seu magistério lá na Cristo, né? A gente conversando aqui antes de iniciar o programa de que temos aí uma boa notícia lá para a instituição, não é isso? Isso, a gente começou o mestrado da Unicristo em 2017 e no mestrado, no meio acadêmico, você funciona em ciclos quadrienais. Então, no primeiro quadriênio, a gente conseguiu o nosso objetivo ali, que era aumentar a nota do programa, a nota inicial. E agora, no final desse segundo quadriênio, quando a gente está fazendo agora 8 anos, a gente aprovou o doutorado. Então, em 2025, aí vai estar iniciando o doutorado em Direito da Unicristo. E a gente está muito feliz e é um grande desafio, né? Faz muito tempo que não tem um doutorado novo em Fortaleza. Então, a gente está bem animado aí para começar o nosso no ano que vem. Pois leve as nossas considerações de apreço a toda a Cristo, a Unicristo, né? E você aí como um desses expoentes que fazem a coisa acontecer. Obrigado. Mas, professor, a propósito de democracia, direito, que é o seu objeto de estudo, né? Já que furando a pauta no início da nossa conversa, que loucura lá na Síria, né? A queda do ditador Bashar al-Assad, né? Isso, a ditadura lá da Síria, ela era um dos últimos resquícios daquela primavera árabe, né? Talvez alguns aqui que já tenham a idade mais próxima da minha vão lembrar que em 2011 houve aquela onda de manifestações populares por todo o Oriente Médio. Com protagonismo da internet. Isso, Twitter, foi a história da internet, organizado pelo Facebook, aliás. Twitter, né? Acabou derrubando alguns regimes. E na própria Síria começou uma espécie de mini-guerra civil naquela época mesmo. Foi quando a oposição começou a aparecer mais, a ditadura ficou mais radical, ficou mais repressora. Mas ainda assim eles conseguiram se manter por mais 13 anos. Hoje em dia, na era da internet, a gente é muito acostumado às coisas serem resolvidas muito rápido, né? Isso. Então é até surpreendente, mas das ditaduras que existiam, a ditadura de lá era tão consolidada, era tão estável, digamos assim, que conseguiu se manter por 13 anos e agora, finalmente, digamos assim, chegou ao fim, né? E tem uma coisa interessante, né, que é o fato de que esse ditador, ele estava no poder desde 2000, então 24 anos, mas ele já vem sucedendo o pai dele, que também estava no poder antes. Da ditadura. Isso, então a gente está falando de uma ditadura aí de mais de 40 anos no total, né? Mais de 40 anos que o poder não era popular, digamos assim. Exatamente. E isso acontece no momento em que o xadrez geopolítico mundial
dá ali uma certa movimentada. Por exemplo, você tem a reeleição do Putin, você tem o retorno de Donald Trump à Casa Branca nos Estados Unidos, você tem a China mostrando as garras. Então, assim, o mundo não está sereno. E aí ainda vem uma queda de ditadura, o que certamente vai levar a provavelmente movimentos até de guerra, nesse teatro de guerra que aquela região vive, né? Tem um livro, viu, Erivaldo, que talvez você conheça, mas não sei se o pessoal que está assistindo a gente conhece, que ele chama Prisioneiros da Geografia. Esse é um livro muito legal, que ele é um livro de geopolítica. E aí ele vai pegando os vários continentes nesse livro e explicando exatamente qual é a importância estratégica de cada país em cada continente. Inclusive porque a história mostra que o território é determinante para a guerra. Sim, né? Inclusive esse livro, por exemplo, ele, anos antes, quando ele foi escrito, ele fala sobre a questão da Ucrânia. Ele coloca lá expressamente no livro, ó, a Rússia nunca vai aceitar que a Ucrânia entre na OTAN. Porque isso aí é a porta de entrada da Rússia, então ela não vai aceitar. Se acontecer um dia, vai ter guerra. Anos depois, na hora que a Ucrânia tentou entrar, começou a guerra. Que está rolando até agora. E antes houve a anexação da Crimeia, né? Isso. E uma das coisas que ele fala lá nesse livro, que é muito interessante, é exatamente o fato de que existe toda uma questão estratégica naquela região. Porque aquela região ali, né, que a gente às vezes pensa que é uma região pobre, mas ela é uma região muito estratégica, porque ela junta África, Europa e Ásia, ela é o cruzamento daquilo ali. Ela pega o mar Mediterrâneo, pega o Oceano o Estreito Índico, de Bering, né? Isso. Então aquela região ali, ela é muito estratégica. Ela é muito porta de entrada para tudo. Ela é porta de entrada para a África, ela é porta de entrada para a Ásia, ela é porta de entrada para a Europa. Então, esses pequenos movimentos, eles são muito importantes, né? Por isso é que o Estado de Israel, por exemplo, né, que sempre está na pauta, quando ele foi criado, ele foi extremamente estratégico para os Estados Unidos, né? Que é colocar um pé naquela região estratégica ali da Europa que ele não tinha muito controle, que era muito ligada à União Soviética da época. E aí ele coloca o pé ali com Israel e até hoje, quase 80 anos depois, é o maior parceiro mundial de Israel, exatamente porque Israel, apesar de ser pequeno, né, é muito estratégica aquela região. E a Síria tapa por aquela região também, né? Então, é bem interessante. Até porque, assim, a gente não sabe se, por serem fatos muito recentes, nós não sabemos se a gente vai ter outra ditadura, se a gente vai ter uma ditadura até pior, ou se de repente a gente vai ter uma democracia. E aí isso é uma coisa interessante de ressaltar, Erivaldo, que é o seguinte, às vezes as pessoas imaginam que sempre que você derruba uma ditadura, vem uma democracia na sequência, como por exemplo aconteceu no Brasil, mas não é exatamente assim que acontece, porque o surgimento de democracias depende de toda uma rede institucional para aquilo ali acontecer. A democracia ela é muito mais complexa do que a ditadura. Inclusive um reconhecimento externo, que é o caso da Venezuela, que está enfrentando problemas nesse sentido, o não reconhecimento. Né, e você pode ver, por exemplo, quando os Estados Unidos começou a reagir àquela história das Torres Gêmeas, ali em 2001, 2002, 2003, que ele derrubou alguns regimes, e esses regimes eles nunca viraram uma democracia. Porque apesar de você tirar o ditador, como por exemplo o Saddam Hussein, você não tem aparato institucional para chegar lá e fazer uma democracia. Então a gente tem na nossa cabeça a ideia de que quando existe uma ditadura, existe um povo por trás, oprimido, sonhando com a democracia, porque esse era o caso do Brasil. Então a gente enquadra o mundo nisso, mas não é assim que funciona. As pessoas têm outra cultura, elas têm outro design institucional, elas têm outra história do país. Então muitas vezes uma ditadura acaba dando margem para uma ditadura pior ainda ou para outra ditadura semelhante, né? Principalmente se houver grupos menores, sem um deles sendo hegemônico, que possa estabelecer um regramento, né? O pior dos mundos é você ter um território, às vezes, esfacelado em grupos minoritários em que nenhum tem uma dimensão nacional. E aí vai virar uma questão quase que tribal entre eles, né? Perfeito. Inclusive, já recomendei o livro, né? Tem outro livro muito legal sobre isso, que chama Por que as Nações Fracassam, que é até de um dos ganhadores do Prêmio Nobel, que é o Acemoglu. E nesse livro ele explica exatamente isso, que como designs institucionais permitem que o país se desenvolva ou não. E ele fala muito sobre a África, por exemplo.
ele vai dizer que na África, como você teve países desenhados artificialmente, eles não foram criados de maneira orgânica, As a colônias, Europa né? foi lá e dividiu e pronto. Isso. Você tem várias tribos diferentes ou várias pessoas de etnia diferente vivendo junto e você não consegue desenvolver o país porque a guerra não para, você não consegue estabilidade. Então a Síria, né, talvez possa ir nesse mesmo caminho, porque também lá dentro, apesar de serem todos árabes, eles têm muitas etnias. No próprio Iraque também teve esse problema de ter guerra civil durante muito tempo. Então, assim, tentando falar de uma maneira rasa, assim, mais simples, a queda de uma ditadura é sempre uma boa notícia, né? É sempre melhor um povo poder escolher o seu caminho, mesmo que não seja o mesmo caminho da gente, um povo ter um pouco mais de liberdade, não viver oprimido, ter alternância de poder. Essas coisas elas tendem a ser positivas a médio e longo prazo. Então a tendência é essa. Mas não é verdadeiro o cenário intuitivo da gente de que só porque a ditadura caiu agora vai começar eleições livres e uma democracia. Pode acontecer muita coisa que não seja isso. Entendi. Professor, no próximo ano, 2025, a gente vai ter exatamente os 80 anos, né, do fim da Segunda Guerra, né? Isso. E aí a gente remete à ONU, que era ali a então Liga das Nações, foi superada, dado o contexto da época, e temos aí uma ONU que nas últimas décadas demonstrou fragilidade para guiar algumas soluções entre países, né? E você tem atropelos, né? O próprio Estados Unidos já passou por cima de determinações da ONU e outras situações. Essa questão da Síria, provavelmente, certamente vai estar lá na mesa de negociações. A Rússia, inclusive, deu guarida, né, ao ditador deposto. Está pintando aí no horizonte, provavelmente, mais uma discussão vazia, que provavelmente não vai dar em coisa alguma, ou a sua expectativa é outra? O que aconteceu foi o seguinte: a gente tem aí um modelo mundial, mais ocidental, mas eu diria até mundial mesmo, de uma coisa chamada Estado-nação. Que é um negócio que tem 700, 800 anos de tempo, que é o quê? Você cerca ali um território e dentro daquele território um governo ou um povo tem soberania. Então você junta território, soberania e povo e você faz o que você quiser ali dentro. Esse é o desenho bem tradicional clássico, que a gente desenhou o mundo assim. Isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU foi criada, começou uma onda muito internacionalista, né? Nós temos Organização Mundial de Comércio, Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações Unidas, Internacional do Trabalho, Corte Internacional Penal, Organização Internacional do Trabalho, que é uma ideia de que deveriam existir regras, ideias, valores mundiais, universais, certo? Só que isso aí tem dois problemas, e são problemas que explicam a fragilidade da ONU. Qual é o primeiro problema? A cultura ocidental ela não é universal. A gente acha que sim, porque a gente está dentro dela, mas outras pessoas em outras partes do mundo pensam diferente. Então não é tão fácil você ter valores universais. E segundo, para que você consiga uma ONU forte, para que você consiga viabilizar a ONU, etc., você precisa de quê? Você precisa abandonar a ideia de soberania, certo? Você precisa abandonar a ideia de que o país, dentro do território dele, com o povo dele, ele pode fazer o que ele quiser, para você defender que países podem regular outros países, ou um conjunto de países pode regular isso. Às vezes você pode achar que é uma ideia simples, mas é uma ideia super complexa de você abandonar. Por exemplo, né, você vê a dificuldade de você impor aqueles acordos de clima. Em tese, todo mundo vai morrer se algum país poluir demais, o clima vai se acabar, a terra vai esquentar, a humanidade pode ser extinta, então tem que impor. Mas na vida real você não consegue. Porque a ideia de soberania ela é muito intrínseca a como a gente desenhou os estados. Só para tu ter uma ideia de como isso é profundo, o maior exemplo de comunitarismo que a gente tem é a União Europeia. Né? A União Europeia é o sucesso do comunitarismo, moeda única, uma coisa bem com mais de 50 anos progressivo, se consolidando. Mas na hora que eles tiveram que lidar com a questão dos refugiados, por exemplo, e começaram a querer impor cotas de receber refugiados, ou seja, você vai ter que lidar com um povo que não é o seu povo, a Inglaterra pediu para sair. Foi. Pediu para sair.
falou, não aceito. Está por trás do Brexit, né? Isso, está por trás do Brexit, a história de quê? Da cota de refugiados que eles tinham que receber. Claro que é uma coisa maior, né? Botaram a moeda no meio. Eles nunca aceitaram a moeda, tem uma série de coisas. Mas perceba que aquela ideia de povo, território e soberania, ela está dentro do modelo de Estado que a gente desenhou o mundo. Então agora, quando você fala de ONU, ele quer desfazer isso. Tem um lado bom, mas tem uma resistência muito grande. E aí você falou da Rússia, né? Eu estava vendo que ontem, acredito que foi ontem, a Rússia convocou inclusive uma reunião emergencial do Conselho de Segurança, exatamente para poder falar do caso da Síria. Mas sempre tem esse problema da fragilidade, principalmente porque, como você sabe, dentro do Conselho de Segurança da ONU são 15 membros, mas 5 deles, né, que são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, eles têm poder de veto. Então, inclusive quer dizer, de convocar, que foi o que a Rússia fez. Isso, né? Inclusive de convocar. Então, na vida real, nada acontece que seja contra o interesse de qualquer um dos 5. E a Rússia tem um passivo de veto muito forte, né? Isso. Então, assim, essa questão da Síria, em algum momento, algum diplomata vai passar na cara, entre aspas, da Rússia, porque ela já vetou N deliberações que a própria ONU fez. Né? Mas, assim, em tese, isso tem um motivo de existir, que é o quê? Se você vai entrar no direito internacional, na política internacional, num mundo onde existem bombas nucleares que podem acabar com o mundo, faz sentido você dizer o seguinte: nada passa a não ser que todo mundo aqui concorde. Muita coisa deixa de passar por causa disso. Mas aí você tem 80 anos sem uma guerra mundial. É a chamada paz armada, né? Aí você tem 80 anos sem uma guerra mundial, você tem 80 anos sem ninguém usar bomba atômica contra ninguém. Isso. Então isso é um preço. Mas, por outro lado, você pega essas potências e você não pode dizer não para elas. Elas podem dizer não para a ONU. E só para conferir, todas as nações que têm assento na ONU têm tecnologia nuclear, né? Que tem assento não, no Conselho, essas de poder de veto, sim. As do Conselho de Segurança Permanente, que os outros são rotativos, né? Perfeito. O Conselho de Segurança Permanente, né, é um grupo que todos têm armas nucleares. Muito bem. Professor Marden, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente retoma o papo aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe hoje no programa Carlos Marden. Ele é advogado, procurador federal e professor universitário. E também está na internet. Como é que faz o professor? Bom, quem quiser me encontrar lá na internet, né, o principal rede mesmo é o Instagram. Carlos Marden, do jeito que está aparecendo aí na tela, só que CC, Carlos Marden CC. Mas acho que se botar Carlos Marden lá, provavelmente vai encontrar, né? Então, eu estou sempre produzindo conteúdo lá, não apenas da área jurídica, assim, mas principalmente relacionado a outras coisas que eu leio, né? Já até citei alguns livros aqui, então o pessoal que quiser acompanhar por lá, tem sempre muita coisa interessante, são todos bem-vindos. Então, a partir desse perfil tem os caminhos lá, né? Isso, a partir dos perfis lá, você vai encontrar os caminhos, a gente tem site, estou lançando canal do YouTube aí em breve, como é o nome? podcast. Eu tenho um grande projeto de conhecimento não jurídico que chama Projeto Regras do Jogo. Esse projeto ele tem um clube do livro que a gente está concluindo agora o ciclo 2024, já vai lançar o 2025. Esse projeto ele tem mentoria, a gente vai lançar treinamento agora, vai lançar podcast, então vai sempre aparecendo novidade por lá. Legal, bacana. Então a gente recomenda aí acessar o seu perfil e de lá seguir aí essas trilhas, né? E sim, de lá aparece tudo. Muito bem. A gente no primeiro bloco, professor, falava ali da questão geopolítica mundial e recentemente aqui no vizinho Uruguai, a gente teve a assinatura de um texto que vinha há pelo menos 20 anos sendo ali, estava em banho-maria, né? Mas enfim, chegou-se a esse texto final que estabelece um mega acordo, um acordo histórico entre o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, né? Nativamente, né? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Esse bloco está ampliando, com a União Europeia, né? A presidente da Comissão da Europeia esteve aqui, no caso lá no Uruguai,
para essa solenidade que chamou a atenção do mundo, a alegria de uns, revolta de outros, no caso da França, né? E o Brasil, nesse contexto, já que a gente fala de geopolítica e de comércio, e que tem tudo a ver, né? Porque, Sim, na sim. verdade, às vezes por detrás da geopolítica existe um interesse comercial, né? Sim. Bom, deixa eu tentar começar aqui pelo que eu acho que é o começo. O comércio internacional, ele tende normalmente a ser benéfico para o país. A gente tem uma questão, às vezes, intuitiva, Erivaldo, de achar que se você criar barreiras de importação, barreiras de exportação, isso vai ser bom para a economia local. Mas existe muito estudo na economia mostrando que, na verdade, quanto mais barreiras econômicas você remove, melhor fica a vida das pessoas, né? Então, na verdade, você tem um jogo de interesses. Se você gerar uma livre circulação de mercadorias, total, não tem mais imposto de nada, entre União Europeia e Mercosul, você torna produtos, você gera os produtos com melhor qualidade e com preços mais baratos. Por quê? Porque, seja qual for de, sei lá, 40 países, 30 países onde está sendo produzido qualquer coisa, você pode importar e exportar sem problema. Sim. Então, a tendência é você conseguir coisas melhores, mais baratas. Esse é um ponto. Aí vem dois pontos de complexidade que eu acho importante falar. Primeiro deles, e aí você citou a França, né, mas o Brasil vai ter o mesmo problema, é o quê? O mercado interno, ele tende a resistir a isso. Se você está produzindo aqui no Brasil, dentro do Brasil, alguma coisa, você vai tentar querer que aquela coisa seja protegida. Porque, naturalmente, você vai conseguir ter mais margem de lucro, você vai conseguir ter mais... conseguir contratar melhor, conseguir ter uma reserva de material, uma série de coisas. Então, existe em todos os países, Estados Unidos, China, todo país tem isso. Sempre existe uma pressão interna, do mercado interno, para você criar barreiras que impeçam a livre circulação de mercadorias. No caso da França, é o agronegócio, né? Um dos Exatamente. pontos, né? A França tem um agronegócio, entre aspas, fraco, Subsidiado, né? subsidiado, e ela não quer competir com a América do Sul, né? Mas quando eu falo que ele é pequeno para o mundo, né? Para quem está ali morrendo de ganhar dinheiro com aquilo ali é grande. Então, a pessoa tende a pedir subsídio, tende a pedir proteção tributária para isso, né? Barreiras comerciais para isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, vamos lembrar que a União Europeia é muito rica, grande, que o Mercosul, como um todo, é significativo, embora não seja tão grande e tão rico, mas que os grandes atores mundiais são China e Estados Unidos, né? Eu não falo nem da Rússia, porque a Rússia tem muito poder militar, mas em termos comerciais, são China e Estados Unidos. Então, eu acho que vai ser interessante também observar como esses gigantes também vão se movimentar, né? Hoje em dia, se você pegar praticamente todos os países do Ocidente, China e Estados Unidos são os dois maiores parceiros comerciais de praticamente todo mundo. Inclusive, a China entrou muito aqui na América do Sul, né? E aí você vê em duas coisas muito interessantes, que é o quê? Os Estados Unidos, ele tem muita coisa tecnológica e muita coisa de qualidade, e a China é de onde vem as coisas baratas. Então, assim, quando eu falo que você remover barreira comercial, né, vai produzir coisas baratas, né, para o Brasil, vamos lembrar que, na verdade, uma parte significativa das coisas baratas vem da Ásia, vem da China, né, Índia, Taiwan, Singapura, aquelas coisas. E aí isso não vai ser afetado pelo acordo. Mas, de qualquer maneira, num cenário geral, remover barreiras comerciais tende a gerar para dentro do país produtos de melhor qualidade por menor preço. Por exemplo, como aconteceu com o Chile, né? Há vários anos, o Chile fez um tratado de livre comércio com 95 países. Era o mais liberal aqui da Isso. região, né? Ele fez um tratado de livre comércio com 95 países, já deve fazer uns 10, 15 anos por aí. E o que aconteceu foi isso, a sociedade chilena foi inundada por produtos de qualidade, baratos. Você no Chile comprava carro mais barato do que aqui, computador, tudo mais barato. Então, assim, tem o pró e tem o contra, porque você tem que administrar a parte interna. Como vai funcionar a indústria, então? Isso vai gerar desemprego? Então, você precisa
equacionar isso de alguma maneira. A olho nu, esse acordo Mercosul-União Europeia está sendo visto por quem é crítico, meio que naquela ideia de que o Brasil, no caso, para ficar aqui no país, vai ser um grande exportador, já o é, mas vai ampliar sua pauta comercial baseada no agronegócio e de lá para cá virá muita tecnologia, muito valor tecnológico agregado aos produtos, né? Isso de alguma forma não é desigual? Um país que vende proteína e compra bugiganga, não fica um pouco um país precisando virar a chave do desenvolvimento tecnológico? É o seguinte, qual é o argumento central dessa ideia? O argumento central é o seguinte, de que se você vende a matéria-prima, que seria o Brasil, a pessoa processa no outro país, né? E você compra industrializado, é como se você estivesse recomprando a sua matéria-prima trabalhada. De maneira que, em tese, faria mais sentido, né, você, dentro do próprio país, processar, industrializar, agregar valor e você vender dessa maneira. Mas isso é o tipo de coisa que é teoria de papel. Assim, você coloca no papel, ele aceita, mas na vida real não dá para fazer isso aí, não é assim que funciona. Porque são duas coisas, basicamente. Primeiro, a economia é uma coisa muito complexa. Então, processar, organizar, planejar a economia é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Basta ver que a gente tentou aqui durante décadas e décadas e décadas fazer isso e nunca teve resultado. Não teve resultado porque planejar a economia é muito difícil. Segundo, é saber se faz sentido para a gente piorar a vida de todo mundo, porque os produtos vão ser mais caros, piorar a vida de todo mundo, porque os produtos vão ter qualidade mais baixa, só para produzir os produtos aqui dentro. Entendi. A priori, o que eu vejo é que não. Né? Vou dar minha impressão. Isso no longo prazo, né? No longo prazo, o que é que você vê? Você não tem nenhum país desenvolvido no mundo todo, não tem nenhum país desenvolvido que fez isso. O que é que qualquer país desenvolvido do mundo fez? Ele investiu no que ele faz bem. O que nós temos que a gente faz bem? É isso. Pronto. E a gente vai tentar vender para todo mundo, ou vai tentar trazer todo mundo para cá. Tipo, o que a Suíça faz bem, o que a Alemanha faz bem, o que os Estados Unidos fazem bem. Vamos tentar ganhar dinheiro nisso. E deixa os outros fazerem o que eles fazem bem e a gente vai comprar deles. Eu não conheço nenhum caso de um país que tentaram planejar a economia para copiar outra. Tipo, olha, nós não podemos importar carro, tem que ter uma indústria brasileira de carro. Então, vamos. Não. Aliás, nesse ponto aí de indústria de carro, a gente lembra da era Collor, né? O governo Collor, que começou a abrir, né, para o mercado internacional a indústria automobilística. Ele até chamava os carros aqui de carroças, não sei se você... Lembra, se é da tinha uma sua fábrica época, brasileira, né? que era a Gugel, lembra? Gugel, exatamente. Isso, então... E aí, não foi exatamente um sucesso, né? Foi meio complicado, inclusive gerou muita desavença no mercado, né? Em torno dele. Né? Mas é o que eu tô te falando, assim, tipo, você já tem gente produzindo carro no mundo há mais de 100 anos, né? Considerando ali o começo do século XX. Então a gente tem que produzir os carros aqui dentro. Não faz sentido isso. Você vai fazer no Brasil o que o Brasil sabe fazer, o que o Brasil já faz, o que ele já tem tecnologia, o que ele está na ponta, né? Então, se você não fizer dessa maneira, você provavelmente vai investir um dinheiro imenso, né, para garantir um produto de pior qualidade e preço mais caro. Entendi. Ô professor, pegando esse link aí do Mercosul / União Europeia, o governo Lula vem de uma exitosa participação no G20, né? Conseguiu costurar um acordo de relevância, né? E um encontro que aconteceu aqui no Brasil. Isso, de alguma forma, soma capital político para um governo que tem claramente uma ideia de fora do Brasil, né, que é o caso do Lula, inclusive pegou o primeiro ano de mandato, viajou muito, etc. Isso, de alguma forma, está ligado à ideia do Lula ser um personagem internacional para um Nobel que seja, ou uma secretaria na ONU.
no entorno dele tem um pouco essa expectativa. Aí entra esse acordo União Europeia? Pode entrar? Bom, o que eu acho é assim, que o Lula, historicamente, ele é um cara que é muito habilidoso politicamente, né? Ele sempre teve boa habilidade política, é natural dele essa habilidade política e tal. Quando ele ficava tentando se meter nos outros países, como ele tentou um pouco fazer no começo do mandato, isso tende a gerar um desgaste inútil, a meu ver, para o país e para a imagem dele. O que o presidente tem que fazer, que é o que ele vem fazendo agora na parte internacional, a meu ver, é isso. É costurar boas relações, é conseguir bons tratados comerciais, é assumir protagonismo. Então, por exemplo, se você recebe o G20, você assume protagonismo, entendeu? Porque, próximo ano tem a COP30, né? Isso, próximo ano tem a COP30. Porque o que é que acontece? Você tem, Erivaldo, dois tipos de países no mundo. Você tem países que têm objetivos ou perfis, eu vou usar a palavra imperialistas. Não é exatamente perfeita essa palavra, mas dá para entender o que eu vou falar. Que é um país como os Estados Unidos, que vai... Eu estou aqui nos Estados Unidos, mas eu quero saber o que está acontecendo no Oriente Médio. Se tiver um negócio lá em Taiwan, eu quero me meter, entendeu? Alguns países têm esse perfil. Outros países não têm esse perfil. E o Brasil não tem esse perfil. Um país que não faz guerra, né? Que não é muito ligado demais a ninguém, assim, de uma maneira muito clara. Que é bom, por um lado, mas você tem que reconhecer qual é o seu perfil. Então, se você tem um perfil, digamos, não imperialista, um perfil de você ser coadjuvante, né? Você tem que ver o que você pode trabalhar desse perfil, que é exatamente você conseguir acordos, relações políticas internacionais que possam melhorar a vida das pessoas na vida real. A meu ver, é isso. Então, por exemplo, nesse sentido, o acordo com a União Europeia, para mim, é muito positivo. Você vai lá, enfrenta, supera um discurso de 20 anos, tal, consegue fazer, isso aí impacta positivamente as vidas das pessoas. É isso que o país tem que estar fazendo. A gente não tem que estar metido na guerra lá da Ucrânia. Não é problema da gente isso aí. Quanto ao um eventual posicionamento do Lula no futuro, eu acho assim, o Brasil ele sempre é importante no cenário mundial, né? Mas é muito difícil falar disso hoje, eu acho, por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que o Lula vai para a reeleição, me parece muito difícil ele não ir, né? Então a gente está falando de pelo menos até 2030, talvez, se ele for eleito, esse assunto não vai ser, digamos, colocado em pauta, dele sair para fazer outra coisa. E segundo, que um eventual cenário desse depende muito de quem vai ser o sucessor, né? Você vê, por exemplo, que a Dilma virou presidente do BRICS quando o Lula retornou, né? Então abre muito margem para isso, né? Então tem que saber se o sucessor vai ser do lado dele, contra ele, né? Oposição, não. Mas assim, ele é um personagem conhecido mundialmente, né? Certamente um personagem com boas relações internacionais. O Brasil é um país de boas relações internacionais no geral. Então, embora eu não acredite não sei se é Prêmio Nobel da Paz, que você quis dizer, eu não acredito muito nisso. É o que se comenta, né? Mas um eventual posicionamento, né? Um eventual posicionamento no órgão internacional, eu não acho improvável, pode acontecer. Realmente. Mas, de qualquer forma, é positivo porque isso acaba refletindo no Brasil, no cenário nacional, no internacional, né? Sim, acho que sim. É como eu falei, né? A gente não quer ocupar o território de ninguém. Nós não nos preocupamos se nós temos um aliado muito forte lá dentro do Oriente Médio. A gente não é muito o perfil do Brasil esse. Então, ganhar protagonismo internacional, como sediar esses grandes eventos, ter alguns grandes cargos, é importante porque você permite que quem estiver efetivamente governando o país tenha um trânsito melhor, tenha uma imagem melhor para eventualmente trabalhar nas coisas internacionais que podem impactar para a população. Entendi, ficou bastante claro. Vamos fazer mais um intervalo, mas eu queria que o senhor colocasse novamente, para quem não anotou, os seus dados, o seu perfil no Instagram. Perfeito. Para quem quiser me seguir aí, Carlos Marden, do jeito que está escrito aí na tela, você bota Carlos Marden CC no Instagram, vai aparecer lá e de lá eu estou sempre falando das minhas iniciativas, mentoria, Clube do Livro, e vocês estão convidados aí a conhecer lá o perfil, começar a me seguir e a partir de lá eu vou divulgando as outras coisas. Muito bem. Pois vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta, concluindo o bate-papo com o convidado de hoje, Carlos Marden, aqui no programa Política da TV Otimista. Não saia daí,
A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, que recebe Carlos Marden. Ele é professor universitário, é procurador federal, tem uma série de projetos na internet, inclusive está no Instagram, que é a porta lá por onde o usuário pode chegar a algumas de suas atribuições, de seus afazeres para além de sala de aula, né? Perfeito. Quem quiser seguir lá no Instagram pode colocar aí Carlos Marden CC, que estou sempre com algumas iniciativas, novos projetos. Ano que vem aí vem podcast, canal do YouTube, então coloca lá que vai vir muita coisa interessante, eu vou anunciando. Muito bem. E Marden, para quem não pegou, no iniciozinho do programa, a gente falava sobre um doutorado que está chegando lá na Cristo, por gentileza. Bom, para quem não sabe, eu sou professor do mestrado e da graduação da Unicristos, né, do Centro Universitário Cristos. E agora, em 2024, a gente aprovou o doutorado em Direito. E esse doutorado vai começar em 2025, né? Então a gente vai ter, acho que faz muitos anos, se eu não me engano, mais de 10 anos que não abre um doutorado aqui em Direito em Fortaleza. E agora a gente vai ter o doutorado da Unicristos a partir de 2025. Então todos convidados lá também para conhecer. Quem tiver lá no meu perfil também vou anunciando, quando abrir as inscrições aí em breve, a gente vai ter turma de doutorado também. Muito bem. Para usar aqui um papo mais acadêmico, qual é a área de interesse, de aprofundamento desse doutorado, Marden? Perfeito. É muito interessante isso aí, Erivaldo, porque a gente tem aqui em Fortaleza 2 programas que eles pesquisam direito constitucional, que é a Unifor e a Federal. Muito bons, por sinal. Segundo, muito bons. Os 2 programas são muito bons. E lá na Cristos a gente tem áreas diferentes. A gente tem 2 linhas de pesquisa lá. Uma delas é voltada para direito ao processo, direito processual. E aí você pode pesquisar direito processual penal, civil, tem vários professores de processo. E a outra área é voltada para direito ao desenvolvimento e trata de relações públicas e privadas. Então, nessa área você pode pesquisar direito empresarial, direito tributário, direito ambiental, direito do trabalho, previdenciário. Aí é uma área mais ampla que você liga com o direito ao desenvolvimento. Então, a gente pode dizer que esse doutorado, ele ocupa um nicho que até então não tinha esse viés, não existia um doutorado como vai existir agora, né? Perfeito. Na verdade, o que acontece é assim, quando você está no direito constitucional, você pode estudar praticamente qualquer coisa, que a nossa Constituição é muito ampla, mas você não consegue estudar especificamente, né? E no caso da gente, não, ele é um doutorado mais direcionado, tanto o mestrado quanto o doutorado são mais direcionados para o direito processual e para o direito ao desenvolvimento, então você consegue estudar de uma maneira mais focada e mais profunda. Muito bem. Por falar em direito constitucional, professor, em Brasília os parlamentares não param de mexer na Constituição e vem aí mais uma mudança em função do chamado pacote de corte de gastos do governo Lula, né, que prevê, inclusive, aprovação, discussão e aprovação das chamadas PECs, né, que são propostas de emenda à Constituição. O quórum é elevadíssimo, ou seja, o governo Lula pode-se dizer que ele está num bom teste aí para a segunda metade do mandato, né, e, inclusive, pautas polêmicas, né, muito caras ao PT. O que acontece é o seguinte, o Lula, quando ele veio a governar da primeira vez, ele pegou um cenário muito diferente do cenário atual, né? Porque ele pegou um país que tinha passado por um ajuste fiscal muito grande com o Fernando Henrique, e ele próprio, no começo, o governo Lula mesmo, no começo, ele também foi mais centrado e mais fiscalista. Ele foi mais organizado, menos gastador, digamos assim, né? E isso deu muita gordura para o governo. De maneira que quando o governo chegou na segunda metade do mandato, ele começou a aumentar, passar aumento para servidor público, começou a aumentar a Bolsa Família. Transferência de renda. Começou a fazer uma série de coisas que ele tinha margem para fazer. Quando o Lula voltou agora para o governo Lula 3, ele volta num cenário totalmente diferente. Porque ele volta pós-pandemia, então você volta com um país bem apertado na questão fiscal, e ele volta desde o começo sendo gastador, não tendo aquele momento de austeridade fiscal dele. Basta você ver, Erivaldo, que
aconteceu aqui no Brasil uma coisa que, em tese, não é nem possível. Que foi o quê? O governo eleito, antes de ele tomar posse, ele negociou com o Congresso e eles criaram uma mudança no orçamento. Não sei se você lembra disso. O arcabouço, né? Não, uma mudança do orçamento que foi tipo uma PEC para aumentar os recursos que o governo tinha para gastar antes de entrar. Isso é uma coisa muito estranha, porque o desenho ele é feito de maneira que o presidente atual, no último ano dele, ele faça o orçamento do ano seguinte. De maneira que qualquer presidente eleito, quando ele entra, ele não tem controle do orçamento daquele ano. Ele é obrigado a executar o orçamento que o governo anterior fez. Isso. É o tempo que ele entra, bota o pé no chão e dali ele começa a planejar. E o Lula não, já eleito, ele fez, né, o pacote lá, as emendas e mudou o orçamento. E aí começou a discussão de arcabouço fiscal, que na vida real nunca se concretizou, né? Se você voltar ali começo de 2023, você vai ver o governo cobrando do Banco Central que baixasse os juros, porque o arcabouço está definido, porque não sei o quê, e na verdade nunca se concretizou. Então, assim, hoje, o cenário, a meu ver, ele é um cenário muito delicado. O Brasil não tem dinheiro sobrando, o Brasil está com taxa de juros muito alta, a inflação, ela não disparou, mas porque a taxa de juros está alta, então você tem uma inflação ali que ela está sob controle, mas você não pode soltar a rédea. O dólar, como você sabe, no momento que a gente está gravando aqui, acima de R$6. Então, ele é um momento muito delicado, em que você vai cobrar do governo que corte gastos, quando na verdade seria o momento de ele gastar. Quando você volta ali para 2004, né, há 20 anos, o governo estava começando a soltar o freio e gastar na segunda metade do mandato para tentar a reeleição. As commodities lá em cima, né? Isso. Agora está se pedindo que o governo faça o contrário. Que ele comece a apertar o cinto, que ele comece a cortar gastos para poder equilibrar o orçamento. Só que existe uma resistência altíssima a isso na ala política do governo. Então você tem dentro do governo uma ala política que, claro, quer dinheiro, porque com o dinheiro você faz as coisas acontecerem. E existe a ala econômica que está dizendo que precisa cortar gastos para poder equilibrar o orçamento e cumprir o tal do arcabouço fiscal que até hoje não foi cumprido ainda. Então esse é o debate do momento, entendeu? Então, quando se manda um pacote de corte de gastos, ou quando se manda um pacote de corte de gastos, junto com a questão da isenção do imposto de renda, que aí já perde dinheiro, não, mas eu vou tributar quem está em cima, então já se trata de uma reforma tributária, você tem um cenário muito complicado. Foi quando o dólar justamente disparou, né? É muito difícil, exatamente, é muito difícil você saber o que vai acontecer. Porque se o governo simplesmente anuncia assim, ó, eu vou cortar gastos, daqui eu vou cortar gastos. A sua resistência ela é interna. Você tem que convencer a ala política, que são os ministros, a aceitar cortar o gasto no ministério deles. Se eles toparem, resolver o problema. O Congresso não vai dizer que você não pode cortar gasto, né? O governo quer gastar menos, ok. Agora, na hora que eu quero gastar menos para gastar em outro lugar, ou para poder dar isenção embaixo, eu preciso tributar quem está em cima, eu já tornei a questão mais complicada. E também outros pontos fora do governo executivo, mas que também impactam na relação entre os poderes. Por exemplo, o judiciário, que está resistindo, porque tem a história do furo-teto, que o governo vai querer dar uma arrumada, portanto, vai soltar menos dinheiro para a folha de pagamento do judiciário como um todo. E no Congresso a história das emendas parlamentares. Então, assim, além do mérito das propostas, você tem resistências de interesse interna corporis, né, como se fala. Porque assim, como eu falei, o próprio executivo negociar com sua ala política o corte de gastos já é uma coisa complicada. Isso. Se você tiver que negociar com os outros poderes, é mais complicado ainda. Porque com o executivo é ruim, mas você pode mandar. O presidente ele pode dizer para o ministro que ele vai cortar e cortou, ponto. Ele pode fazer isso. Ele não pode fazer isso com o Supremo, ele não pode fazer isso com o Legislativo, porque os poderes têm autonomia orçamentária. Então o cenário ele é muito mais delicado, porque o Executivo, entre aspas, pede para os outros poderes colaborarem, os outros poderes resistem naturalmente, e quando os outros poderes resistem, o pessoal do Executivo diz, ó, só a gente está apertando o cinto, os outros não estão, tem que equilibrar isso aqui. Então esse cabo de guerra, ele é um cabo de guerra que existe em todo governo, que existe em todos os momentos.
mas que o Lula, no Lula 1 e Lula 2, conseguiu equacionar porque você tinha dinheiro. Isso. Então, se você tem dinheiro sobrando, é muito mais fácil. Mesma coisa, né, para quem, às vezes, não é nem do direito, está assistindo a gente. Se você senta com sua esposa, tá sobrando 3, 4 mil reais no orçamento, você precisa decidir o que fazer, ainda tem uma discussão. Mas é uma discussão ok, está com dinheiro sobrando. Se você tem que economizar 3 ou 4 mil reais, a discussão começou a ficar mais difícil. Então, hoje, a discussão é muito diferente da que foi naqueles primeiros mandatos do Lula. Isso pode marcar a segunda metade do governo Lula, porque a gente falou aqui, agora há pouco, você apostou que o Lula vai para a reeleição. Primeiro, eu queria saber se vai para a reeleição, se é se candidatar ou você considera o Lula favorito para ser reeleito. Esse é o primeiro ponto. O segundo é se esse cenário de Congresso agora, se isso vai espelhar uma situação econômica incômoda, talvez até recessiva, que pode, obviamente, entrar na fila de votação, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que o Lula vai para a reeleição e acho que ele é favorito para ser reeleito, assim. A direita não tem mais nome, né? O Bolsonaro, apesar daquelas pesquisas que aparecem, não é nem elegível. E a trama do golpe acabou com o quê? Eu realmente não acredito nisso. Um nome que talvez da direita pudesse ser forte é o Tarcísio, mas ele está no primeiro mandato dele de São Paulo. Hoje eu não acredito que ele seria candidato, não faz sentido politicamente para ele tomar esse caminho nesse momento, eu acho. Então, assim, eu acho que a tendência hoje, se você for chutar de hoje, é realmente a gente ter o Lula candidato e reeleito, né? Mas, independente disso, ele tem interesse na reeleição, senão dele reeleger o PT, né, digamos. Aí vem o segundo ponto. O que é o certo para se fazer mesmo agora? Seria você fazer um ajuste fiscal que permitisse você baixar o dólar, que permitisse você baixar a taxa de juros sem disparar a inflação. Basicamente é isso. Na vida real, porém, considerando o nosso histórico, eu acho isso muito improvável de acontecer. É mais provável que vá acontecer o que aconteceu no primeiro mandato da Dilma. Que foi o quê? A crise econômica de verdade do mandato Dilma, ela começou em 2013, né? 2013, que foi quando teve aquelas manifestações de rua, não é por 20 centavos, a crise econômica já estava... E aí a Dilma veio com as chamadas pedaladas fiscais, disfarçando os problemas, que depois resultaram no impeachment dela. Mas ali em 2013, que é o nosso correspondente a 2025, você está ali no ano anterior ao da eleição, na hora de tomar as decisões difíceis, eu não sei se você lembra bem, mas a Dilma fazia até entrevista coletiva, anunciando as decisões. Na hora de fazer... Baixou a conta de luz, baixou o petróleo. Fazer, não fazia. O que ela fez? Ela foi lá, gastou o dinheiro e fez o que tinha que fazer para ser reeleita e foi reeleita. Isso. Então, assim, historicamente falando, me parece que o caminho seria um caminho de medidas impopulares, de ajuste fiscal. Mas eu, sinceramente, hoje não vejo isso. Não vejo no Lula, não vejo na equipe política, não vejo. O cenário que eu vejo é de o governo continuar gastando, que é o que o mercado está refletindo. Exatamente. O mercado está refletindo uma Selic indo para 14%, indo para 15%, porque a gente vai ter o governo não apertando o cinto e ele vai gastar dinheiro porque ele vai começar a pensar na eleição agora. E aí tem um complicador aqui muito, muito interessante, que é o seguinte. Hoje nós temos dólar alto, mas que é um problema equacionável, porque não impacta tudo. Nós temos uma inflação sob controle, mas porque a Selic está lá em cima. Mas aí vale lembrar que o governo vem reclamando da Selic alta faz muito tempo, e quem está segurando isso é o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. Só que ele sai agora no começo de 2025. Né? E entra um aliado, né? Galípolo já foi indicado para ser o substituto e é um aliado do Lula. Então, assim, ele vai entrar numa situação delicadíssima. Não, esse discurso do Lula de cobrança, ele tem um limite aí nessa virada, né? Exatamente. E aí tem um problema, porque se você baixa a taxa de juros no cenário que a gente está hoje, sem ajuste fiscal, a tendência é você soltar a inflação e soltar o dólar. Então, o Galípolo vai sofrer pressão para baixar a inflação, baixar a taxa de juros, mas se ele baixa a taxa de juros, a tendência é a inflação disparar. Entendi. Então vai ser difícil equacionar isso aí. E isso vai refletir, por óbvio, no efeito cascata, né? Aqui no governo do estado, que já está ali com as contas meio que uma luz amarela acendendo, e também
na grande expectativa que é o início da gestão Evandro, né? Ou seja, quando o cenário nacional está assim, os governos estaduais e municipais, eles têm motivos para se preocupar, né? Acredito que sim. Principalmente a médio prazo, né? Porque o Elmano ainda vai no mesmo ciclo do Lula, né? Tanto está no primeiro mandato quanto vai até 2026. Então, essa eventual irresponsabilidade para eleger pode funcionar para ele. Mas o Evandro, que está começando agora, e às vezes poderia precisar de verba, parceria, aquelas coisas federais, pode ter primeira metade de mandato nessa onda, mas pegar uma segunda metade de mandato bem numa crise, né? E para o município, você ter uma crise é uma coisa bem ruim, né? As finanças já são sempre apertadas. E em se tratando de Fortaleza, que tem uma certa anomalia em relação ao Estado, isso pode inclusive refletir no palanque de Elmano, se for ele o candidato à reeleição, né? Já que aqui tem uma aposta forte no PT de Fortaleza, né? Pois é, acredito que sim. Até porque o PT de Fortaleza, como você falou, ele é um pouco heterogêneo, né? O próprio prefeito que foi eleito, ele não é um quadro histórico do PT. O Evandro não é um quadro histórico do PT. Então, vai ser um cenário interessante de observar, porque ele vai chegar querendo mostrar serviço. O Elmano está funcionando ali em outro ciclo, que já é o ciclo de pensar na reeleição, né? Eles não são historicamente aliados. Então, eu acho que vai ser interessante observar isso aí, assim. Muito bem. E estaremos por aqui, né? Para colocar aí continuar comentando as coisas. Da sua experiência, da sua inteligência nesse intricado, né? Intricado jogo do poder e também nessa perspectiva econômica. E, portanto, o convite já fica em aberto para você aparecer outras vezes. Sim, por claro. hora, o nosso muitíssimo obrigado. Deixe novamente o seu @, e até a próxima, se Deus quiser. Então, pessoal, eu que agradeço. Prazer estar aqui mais uma vez. Espero ter conseguido contribuir um pouco com esse tema tão relevante. Se você quiser me seguir lá nas redes sociais, Carlos Marden CC no Instagram, ok? É isso. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Bom dia. Valeu. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.